Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda videoaula do nosso curso de Android grátis, no nosso curso de Android gratuito. E nessa videoaula, pessoal, eu vou estar então iniciando sobre o Android. Olha só, pessoal, a gente instalou então na primeira videoaula o Android Studio. Depois que você instala ele, você dá um duplo clique no ícone e aí você vai ter essa tela aqui. Nessa minha tela, eu tenho essa parte aqui com projetos que eu desenvolvi. No caso, são projetos de cursos da RL System, como um projeto de um curso que ensina a criar um aplicativo de chat, né? Um projeto que ensina a criar um sistema de pedidos, um projeto de trabalhar com Android, com MySQL, tudo isso são cursos lá na RL System. Então, são projetos que estão aparecendo aqui para mim. No nosso caso, como a gente está criando o nosso primeiro projeto aqui, a opção que a gente sempre vai escolher para criar um projeto. O que é um projeto? Nada mais é do que criar um aplicativo. Criar um aplicativo no Android é Start a New Android Studio Project. E é essa a opção que você vai selecionar. Se você já tiver um projeto, você quiser abrir, você baixou da internet, por exemplo, algum projeto, você tem então aqui abrir um projeto existente, ok? Então, eu vou escolher aqui para criar um novo projeto. Baseado nisso, pessoal, a primeira coisa que ele vai me perguntar aqui é qual é o nome do meu aplicativo? O nome do meu aplicativo, por exemplo, no nosso curso aqui, eu quero desenvolver uma calculadora, tá? Então, uma calculadora eu acho bem bacana para a gente começar. Calculadora. Esse é o nome do aplicativo. É esse nome que vai aparecer lá quando você instalar o seu aplicativo ou quando você publicar lá no Google Play, certo? Aqui em Company Domain, aqui você vai colocar o domínio da sua empresa, o domínio ou o site responsável por esse aplicativo. Tá? Antigamente, quando eu falo antigamente, alguns anos atrás, quando a gente criava projeto com Eclipse, a gente colocava dessa forma aqui o package name. O que é o package name, pessoal? Se você já trabalhou com Java, você vai entender. O package name nada mais é do que o nome do pacote que a gente dá para uma classe, por exemplo. E, no caso, o Java utiliza uma conversão do domínio de trás para frente. Então, aqui é mais ou menos isso que o Android Studio faz. Se você achou meio complicado isso, duas coisas. Primeiro, não vai mudar nada nesse primeiro momento você entender isso ou não. Segundo, você quer entender isso, que é importante, né, entender, assiste o nosso curso de Java gratuito no site que eu falo sobre o pacote, você vai entender. Só que o que o Android Studio fez? Ele fez o seguinte, eu coloco aqui o nome do meu domínio, ele já faz todo o caminho para mim, ó. Porque, na verdade, pessoal, como existem vários aplicativos chamados calculadora, isso aqui é um nome único para o sistema operacional identificar o teu aplicativo, para a loja do Google identificar o nome do teu aplicativo, para justamente não ter nome repetido. Isso aqui é mais um nome visual que vai aparecer, mas dentro do sistema, até mesmo quando você quiser se comunicar com outros aplicativos, a gente tem que saber o nome do package, certo? Então aqui é calculadora. Posso alterar depois esse application name, tá? Beleza, aí uma coisa bem interessante, que é o seguinte, aqui eu vou escolher que esse projeto vai ser rodado em quê? Em telefone, em tablet, no relógio, numa TV, no Android Auto, que seria automóveis, ou no Glass, né? Provavelmente aqui seria o Google Glass, dentre outras coisas, tá? No nosso caso específico, a gente está trabalhando Android para celular. Então, eu vou escolher aqui Phones and Tablets, ok? Aqui, pessoal, eu vou escolher a versão mínima para rodar esse aplicativo. Na primeira videoaula, eu mostrei um slide com várias versões. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Android 1.0, que tem API 1. No Android, sempre quando a gente vai se referenciar à versão, a gente tem a API. Por exemplo, a API 1 é do Android 1.0, a API 3 é do Android 1.5, a API 4 é do Android 1.6. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar qual é a versão mínima do Android que é necessário para o meu aplicativo rodar. Isso significa que se eu escolher a versão 5, quem tem o celular com a versão 4 não vai conseguir instalar.
e nem vai encontrar o aplicativo lá na loja, no caso no Google Play. Ao mesmo tempo, eu também não posso querer criar um aplicativo com a versão 1.0 para rodar em tudo, visto que, através da versão 1.0, eu provavelmente não vou ter nem metade dos recursos que hoje as últimas versões do Android têm. Aí vem a pergunta, mas Rafael, qual é a melhor versão então? Qual é a versão mínima que eu vou escolher? Aí que tá. O próprio Android Studio te auxilia nisso. Olha só, eu escolhi aqui a API 1, que é do Android 1.0, e ele está informando para mim que se eu escolher a versão 1, eu vou atingir 100% dos dispositivos. Por quê? Porque é meio óbvio que a versão 1 é a primeira, logo, todo mundo que tem um celular pelo menos tem a 1. Só que ao mesmo tempo eu não vou ter, aqui ele fala que eu vou ter poucas features disponíveis. Então, evidentemente, não é a versão recomendada. Se eu escolher, por exemplo, a versão 2.3, olha o que ele fala, que também vai atingir aproximadamente 100% dos dispositivos. Agora, se eu escolher a versão 4.4, olha o que ele está informando, que se eu escolher a versão 4.4, eu vou atingir pelo menos 73%. E eu já acho uma boa ideia utilizar a versão 4.4, porque tem bastante recurso já. Né? Se eu escolher a 4.0, que eu acredito ser uma versão bem interessante, por quê? Porque me oferece 97,4% dos recursos. Tá? Mas, se eu quero sempre estar testando as últimas versões, que provavelmente vai ter tem bastante implementações novas, eu sempre escolho a última. No meu slide, ó, a última versão era 6.0, aqui já tem uma nova versão, Android 7.0, com API 24. Essa seria a última versão. No caso aqui, ela é tão nova que vai atingir menos do que 1% dos dispositivos aqui, ó. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar o público-alvo do seu aplicativo. Se é um jogo, por exemplo, que você está criando, você pode geralmente escolher lá, dependendo do tipo de jogo, as últimas versões, porque são usuários que geralmente gostam de jogar, por exemplo, e sempre tentam ter um hardware mais potente possível dos celulares, né? Então, tudo é uma questão de avaliar. Se você vai criar um sistema comercial para uma empresa, bom, aí você vai escolher a versão que você achar melhor, que tem os recursos que você precisa. Isso você só vai entender, evidentemente, depois de fazer todo o estudo com o Android. Porque aí depois a empresa, quando for usar seu aplicativo, ela vai comprar os dispositivos de acordo com o seu aplicativo. Ok? Mas acredito eu que você desenvolvendo aplicações com Android 4.2 já é bem interessante. Por exemplo, 4.2 atinge 87% dos aplicativos. Tá? Eu vou escolher aqui a versão 6.0, que no caso aqui é uma versão não sendo a mais nova, mas também não sendo uma versão que pode trazer alguns erros no nosso curso. Então, eu vou escolher a versão 6.0, até porque a gente está trabalhando de forma didática aqui, ok? Então, fica essa questão para vocês entenderem. Bom, beleza, fone e tablets, vou avançar. Aí, pessoal, aqui eu posso já adicionar uma Activity no Android. Nesse curso, eu não vou entrar muito no mérito do que é uma Activity, dos recursos da Activity. Para isso, a gente tem outros cursos no portal da RL System. A ideia desse curso é dar para você um caminho para você começar no Android. Mas, basicamente, uma Activity, que pode se traduzir como atividade, é uma tela. É uma janela. Isso aqui no Windows é uma janela. No Android, ela se chama Activity. E no Android Studio, eu posso já... Por padrão, ele já pode criar uma Activity inicial para mim, que é o que geralmente a gente faz. A gente coloca uma Empty Activity, que é uma Activity vazia. Mas, ao mesmo tempo, eu posso escolher modelos. Eu posso, por exemplo, criar uma tela de login. Tem um modelo aqui, ó, de tela de login. Eu tenho, por exemplo, uma Activity básica. Está aqui o modelo dela. Tá? Eu tenho, por exemplo, uma Activity para trabalhar com o Google Maps. Então, o Android Studio já me auxilia nisso e fica muito mais simples de eu estar trabalhando do que desenvolver todo do zero esse modelo. No nosso caso aqui, eu vou escolher uma Empty Activity. Eu quero que ele já crie para mim, por padrão, uma Activity vazia. Vou avançar. E aqui, pessoal, ele está perguntando para mim qual é o nome dessa Activity e qual é o nome do layout dela. Por quê? No Android, pessoal, a gente tem uma Activity que é a tela do nosso aplicativo.
Essa Activity ela tem dois arquivos. Ela tem um arquivo .java, onde vai ficar toda a codificação daquela tela. Vamos supor que aquela tela seja uma tela de fazer login. Então ali vai ter toda a codificação. De eu verificar se o usuário preencheu os dados, aí consultar no banco de dados se a informação está certa, de que quando ele clicar num botão alguma coisa aconteça. É a programação. Fica tudo no arquivo .java. No caso aqui, como ela se chama MainActivity, ele vai criar uma classe chamada MainActivity.java. Eu não coloco o .java. Só que o Android, e é uma boa prática isso, e evidentemente eu não sou obrigado a seguir essa boa prática, porque eu posso criar o meu layout. Quando eu falo layout, eu falo os botões, os campos de texto, né, os labels, as imagens que vão estar dentro da Activity. Eu até posso criar dinamicamente dentro do .java, mas é uma boa prática no Android separar o layout, os componentes de tela da programação. Então ele vai criar para ti um outro arquivo, que ele chamou aqui de Activity_main. A extensão dele vai ser .xml. Na prática, o Android separa os arquivos. A Activity tem a programação, que fica no .java, e o layout, que fica num .xml. O nosso .java vai se chamar MainActivity. O nosso XML vai se chamar ActivityMain. Isso aqui é um padrão de nomenclatura, porque main de principal, de início. Se eu fosse, por exemplo, criar lá uma activity de login, eu poderia colocar aqui, ó, login activity. Essa seria a boa prática. E aí o nome do nosso layout vai ser activity_login. Se eu criar, por exemplo, lá uma tela sobre, onde eu clico num botão e aí abro uma tela sobre o meu aplicativo, sobre Activity, por exemplo. Aí ele vai criar um layout Activity sobre. É um exemplo. Vamos voltar aqui para o Main Activity. Tá? Por padrão, essa é a nomenclatura que eu devo utilizar. Detalhe, isso eu posso alterar depois. Segundo, eu posso depois no meu projeto criar outras activities. A gente vai ver um exemplo de como criar uma outra activity, tá? Que é importante. Enfim, é isso. .java, programação, .xml, o layout. Pronto, com isso eu vou finalizar e ele vai criar o meu aplicativo. Ok, pessoal? Ele criou então o meu aplicativo. Aqui, calculadora. Eu posso vir aqui em Project. Aqui em App. Eu tenho aqui Java. E tem aqui Res, de Resource. Eu vou fazer na próxima videoaula uma análise melhor sobre alguns diretórios aqui. Mas de agora a gente pode perceber que no br.com.rlsystem.calculadora é o nosso diretório que vai ficar os nossos arquivos Java. Tá vendo aqui, ó, main activity. Ele não mostra aqui o .java, mas se eu explorar essa pasta pelo diretório, lá pelo Windows Explorer, eu vou perceber que isso aqui é um .java. Ó. Eu vou clicar sobre ele, tá aqui o arquivo .java. Aqui no layout, activitymain.xml, eu tenho aqui, ó, eu dei um duplo clique, lembrando que esse arquivo activitymain.xml, aqui ele está mostrando a extensão, fica no diretório res de resource, no diretório layout. Aqui é uma boa prática eu colocar todos os meus layouts dentro do diretório layout, ok? Aqui ele gerou um erro para mim, que eu não quis atualizar o meu JDK. Lembro que na primeira videoaula eu falei para você baixar o JDK já na versão 8, tá? Porque essa versão do Android Studio aqui, e no caso aqui, essa última versão do Android que ele está utilizando, precisa do JDK 1.8. Eu tenho instalado aqui o 1.7. Tá? Depois eu vou instalar também, coisa que eu acho que vocês devem ter feito na primeira aula. E aí eu clicando em ActivityMain.xml, o nosso layout vai aparecer aqui. Ó. E aqui eu vou poder modificar todo o meu layout. Aqui no MainActivity.java, então fica a minha Activity, certo? Ele está gerando aqui alguns erros, justamente porque eu não tenho Java 1.8 instalado. Eu não quis instalar antes de começar essa aula, tá? Até poderia ter feito isso, mas eu queria que mostrasse esse erro, porque talvez alguns de vocês podem encontrar o mesmo erro, então está aqui a solução. Fica muito mais simples da gente trabalhar assim, ok? Bom, pessoal, essa aqui é a IDE
do Android Studio. Evidentemente, a gente não vai ter tempo de explorar toda essa IDE. Para isso, a gente tem um curso também na RL System, que é o curso de Android Studio. Lá eu falo um pouco também sobre o Android Studio, a gente vai um pouco além. Tá? Então, fica a dica também, bem interessante. E a gente dá sequência na próxima videoaula, onde eu vou mostrar um pouquinho mais sobre esse ActivityMain.xml e esse .java. A gente não vai mexer nele ainda, porque eu vou apenas usar um pouco da parte da aula para isso e depois focar na parte do emulador, como eu crio meu emulador. Antes de eu começar a mostrar para você como modificar o projeto, como é que funciona a coisa toda, eu quero rodar esse projeto, eu quero rodar essa parte básica que ele criou para mim. Tá? Ele já criou uma Activity para mim, ele criou uma tela para mim já por padrão, que depois eu vou modificar, evidentemente, então a gente vai testar junto, ok? Então na próxima videoaula a gente mata esse detalhe aqui e eu vou já mostrar como criar o AVD, que é o Android Virtual Device. Ok, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima videoaula.